com muita informação quente sobre trabalho escravo. E a vinícola Aurora soltou um comunicado hoje pedindo desculpas pelos trabalhadores resgatados lá no Rio Grande do Sul e se disse envergonhada. É uma carta aberta para a sociedade brasileira, em que a direção da vinícola afirmou que está envergonhada com esses acontecimentos recentes aí, envolvendo a tal da Fênix Prestação de Serviços, tal, uma terceirizada, que eles dizem que é responsável pelos 207 baianos que estavam trabalhando em condições análogas à escravidão. Aí a nota diz assim, aspas, aprendemos com aqueles que vieram antes que sem trabalho nada seríamos, o trabalho é sagrado. Trair esse princípio seria trair a nossa história e trair a nós mesmos. Entretanto, ainda que de forma involuntária, sentimos como se fora isso que fizemos. A testa daqueles que fazem o Brasil acontecer todos os dias às custas do seu suor honesto deveria estar sempre erguida, orgulhosa e nunca subjugada pela ganância de uns poucos. Estamos aqui com a mente e o coração abertos a começar tudo de novo, se for preciso, como fizeram nossos antepassados ao aqui desembarcarem. Essas 3 vinícolas já haviam divulgado uma nota dizendo que repudiam violações dos direitos humanos e que não tinham conhecimento da situação. Essa nota saiu hoje, mas a gente estava aqui pesquisando e o gerente de marketing da Aurora, há 3 dias, publicou em seu LinkedIn uma nota que vai no sentido contrário disso. Ele diz assim, Michael Vignati, criminalizar, boicotar ou até mesmo censurar uma cadeia produtiva ou uma marca séria em seus valores e princípios, por conta de um desvio de conduta de um terceiro, é, no mínimo, uma atitude que revela oportunismo, sensacionalismo e até mesmo má fé. Fazer justiça com lacrações por pura visibilidade é ato de necessidade. Necessidade. Está correto, necessidade de nécio, tá? Burrice. Pensem, pesquisem, se informem, só depois tomem do direito de julgar, mas pela verdade, diz o Michael Vignati, gerente de marketing da cooperativa Vinícola Garibaldi, que é uma das envolvidas nesse negócio aí do trabalho escravo lá no Sul. Eu acho que essa nota desse cara é mais próxima da verdade, que eles acham mesmo, a respeito do trabalho escravo nas vinícolas, do que a nota da Aurora pedindo desculpas, que é uma tentativa, acho que desesperada, de limpar uma situação que vai trazer prejuízo, já está causando aí uma perda de reputação, sem contar, claro, multas, etc. e tal, que é bastante grave. Sara V, queria te ouvir sobre isso, depois o Vicente, por favor, tem algumas informações também para contar com a gente. O que você achou dessa nota da Aurora e dessa manifestação do gerente de marketing da Vinícola Garibaldi, Sara? Acho que elas são irrelevantes do ponto de vista legal. É só uma formulação de tentar salvar a reputação, mas do ponto de vista legal é completamente irrelevante, porque o que eles fizeram é prática de análogo, de trabalho escravo, né? Então, eu queria começar aqui com a gente falando o que é trabalho escravo. Eu tirei aqui o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que fala o seguinte, que tem elementos fundamentais que caracterizam esse trabalho análogo ao escravo. A gente não chama de trabalho escravo mais, porque ele foi abolido com a Lei Áurea. Então, a gente chama a terminologia de falar que é análogo ao escravo, ou seja, porque ter alguém como propriedade não faz parte do nosso direito, em hipótese alguma. E aqui fala que uma das características seria a condição degradante de trabalho, incompatíveis com a dignidade humana, porque você vai violar direitos fundamentais que colocam em risco a saúde e a vida do trabalhador. Aí você pode listar, por exemplo, jornada exaustiva de trabalho, esforço exaustivo, condições precárias que colocam a pessoa em risco, trabalho forçado, por exemplo, quando você mantém a pessoa no serviço através de fraude ou criando uma dívida, o próprio isolamento geográfico, ameaça de violência física, ameaça de outros de violência psicológica,
né, a servidão por dívida, e esses elementos eles não precisam ser concomitantes, basta um deles. E eu acho que aqui é muito importante dizer que existe um único direito fundamental que é absoluto, que não pode ser relativizado, que é viver livre de tortura. E as condições de trabalho escravo podem fundar uma tortura física e psicológica. E o que a gente viu das narrações do Salton, do Garibaldi, qual que é o outro aí, me ajudem? As declarações Aurora, é de tortura. É injustificável. E o fato de eu ter uma agência que me terceiriza só piora a situação. Ela é irrelevante falar que foi um terceiro que te colocou esses trabalhadores, porque a prática análoga acontecia ali. E mesmo se vão supor que eles não soubessem, eles teriam, pelo direito, eles teriam que saber, o dever de saber. Então, acho realmente assim, no Brasil a gente tem uma vantagem, que o Ministério Público tem funções muito estendidas, e eles podem ir contra a prática do trabalho escravo, isso é uma grande vantagem. Então, se a gente tiver um Ministério Público do Trabalho operando da maneira que tem que operar, nós vamos ver isso saindo muito mais à tona do que está hoje. Então, o que eu acho da declaração daquela mulher que fala em meritocracia na Veja em 2020? Acho que expõe as veias abertas do Brasil, da exploração do homem, da exploração da natureza, que ao extremo. Eu acho que essas pessoas, sim, caberia uma prisão preventiva do ponto de vista legal, e não acho que a empresa tem que ser multada, acho que a empresa tem que ser banida, nesse caso específico, porque não é uma questão de uma fraude ou de um crime menor, é como a relação de produção é feita. É a gênese, é o DNA da empresa. É produzir riqueza de forma ilegal, de A a Z. Não tem o que salvar de atividade legal. Você multa uma empresa quando essa empresa tem também atividades legais. Então, você faz o chamado tirar a laranja podre, né? Um CEO que está roubando alguma coisa. Mas aqui nós não estamos falando o que fica de atividade legal dessa empresa diante de você ter esses trabalhos escravos. E eu acho que aí não tem só trabalho escravo, aí tem tortura como crime. Você está deixando. Eu esqueci agora a palavra em português, que você vai ter que me ajudar. Quando você restringe a liberdade de alguém, você tem ameaça, você tem extorsão, você tem bodily harm. Fala para mim, Kiko, desculpa, porque às vezes tem dia que minha cabeça não funciona. Maus tratos. Maus tratos físicos, né? Dano corporal, dano psicológico. Aqui tem uma série de crimes, além do trabalho escravo. E então, o direito aqui, cárcere privado, estão me falando aqui, sequestro, cárcere privado. Essa empresa tem que ser fechada. Cadê a atividade legal dela? Não sobra nada. E essas pessoas têm que ir para a prisão, e prisão preventiva.